De toda maneira, gente, muito bom dia. Eu gostaria, antes de mais nada, fazer uma audiodescrição, convidar também os professores, a professora, caso se sintam confortáveis, que assim o façam, né, quando tomarem a palavra. Acho que isso é importante para a gente conseguir cada vez mais tornar os espaços e dinâmicas aí acadêmicas, seja na virtualidade, seja no espaço presencial, mais inclusivos e acessíveis. Então, sou o Roju, tenho 28 anos, sou homem negro não retinto, tenho cabelo castanho, cacheado, crespo, tamanho curto, uso um óculos de grau em formato redondo, tenho barba curta, estou usando uma blusa preta nesse momento. Atrás de mim tem uma parede branca com nichos, com livros afixados em exposição. E, bom, eu queria que esse espaço até pudesse ter sido presencial, mas acho que esses desencontros da vida acabam colocando outras questões para a gente, outros imprevistos, e acho que o importante é o momento acontecer, é contar com a presença de vocês, inclusive com as pessoas que não poderiam estar presencialmente, né? Então, queria dizer que eu estou muito feliz, é um dia de muita alegria para mim, poder estar passando aí por essa etapa. Queria começar agradecendo ao meu orientador, Gustavo Seferian, parabenizá-lo por esse dia em que ele está fazendo aniversário aí, dizer que ele foi um suporte e tem sido um suporte muito importante em toda a minha trajetória acadêmica, envolvendo tanto iniciação científica, envolvendo a graduação em si, né, bem como desabafos recorrentes que eu trago para ele no dia a dia da vida, que se tornou um amigo muito querido, um companheiro de militância também, né, e uma pessoa muito amorosa, uma pessoa muito humana, que está aí está ficando jovem há mais tempo hoje. Queria também trazer essa dedicatória aí com relação a você, dizer que com certeza, e acho que eu falo por muitos também, né, a sua orientação, a sua contribuição mudou a minha vida, como de, com certeza, muitas outras pessoas. Agradecer também ao professor Davi, que é uma figura muito querida, referência no curso de Ciências do Estado, que também aceitou estar presente aqui nesse espaço. É muito gratificante para mim poder estar contando com a sua presença, professor, então fico muito feliz que você está aqui junto com a gente hoje. Agradecer à professora Fernanda Malafatti, que também aceitou prontamente aí o nosso convite, que tem também um arcabouço teórico, intelectual, de pesquisa sensacional, dentro do campo do marxismo também. Então é uma honra, seja muito bem-vinda aqui, estar nessa banca, é um prazer estar podendo contar com você. E também agradecer, finalmente, ao pessoal que está aqui presente, ao pessoal que veio prestigiar, de dentro e fora da UFMG, agradecer a amigos, familiares, agradecer as pessoas que estão aqui por curiosidade também pelo tema, pelo interesse, e pessoas que só quiseram vir, que não tem nenhum motivo especial, mas estão aqui. Fico muito feliz de poder contar com todos vocês. Eu vou fazer uma apresentação aqui, compartilhar a tela. Aí vocês me avisam se vai estar passando para vocês certinho. Deixa eu só abrir aqui. Já tem uma janela. Vocês estão conseguindo ver? Só a tela, não a apresentação ainda, a tela do Canva só. Tá. Eu estou compartilhando a janela errada, gente, espera aí. E é uma tela assim, né? Um monte de coisa junto, espera aí. Apresentação aqui. Agora vocês estão vendo, né? Em tela cheia, deixa eu ver. Ainda não no modo apresentação, mas já é a do seu TCC. Agora, modo apresentação. Tá. Beleza. Qualquer coisa, gente, vocês podem me interromper, porque como eu vou estar aqui acompanhando o PowerPoint, eu não vou estar tão presente aí no chat, para caso tenha alguma questão, alguma intervenção. Então, os professores podem me interromper, fiquem à vontade. O título do meu trabalho, ele é Ecossocialismo contra o Produtivismo Burocrático, uma crítica ecossocialista ao stalinismo, a partir das contribuições do Daniel Ben-Said. Eu vou buscar, por meio dessa exposição, assim, haja visto até para não ficar uma apresentação muito extensa, trazer um resumo de quais foram os conceitos-chave para a construção desse trabalho, né, para a argumentação que eu fui construindo a partir do contato com as obras, com os textos do leitor, né. Eu utilizei como, digamos assim, um método de análise
justamente uma investigação acerca da bibliografia, uma bibliografia selecionada do Daniel Ben Said. Então foram vários textos curtos, artigos, ensaios, livros, uma vasta bibliografia que está disponível para a gente hoje, e a partir disso eu fui construindo essa argumentação, fui fazendo essa investigação. Mas antes de qualquer coisa, eu acho que seria importante apresentar quem foi o Daniel Ben Said, até porque o trabalho dele não é muito conhecido aqui no Brasil, a figura dele em si não é tão conhecida assim, ainda, né, pelo menos, infelizmente, aqui na nossa realidade. E, bom, para poder falar resumidamente, vocês estão vendo aí que tem duas fotos do Daniel Ben Said, tanto uma foto dele mais velho, fazendo um discurso, como também uma foto aí meio galã, parecendo que estava fumando alguma coisa, uma foto preto e branco e tudo, mais jovem. O Daniel Ben Said, ele foi um filósofo marxista francês, ele foi um teórico do trotskismo, foi também um dirigente do Secretariado Unificado da Quarta Internacional, foi fundador de uma organização que foi a Liga Comunista Revolucionária. Ele também foi um quadro muito importante nos movimentos de maio de 1968, em Paris, sem contar que desempenhou também destaque, vem desempenhando destaque intelectual e teórico dentro do mandelismo, que é uma corrente dentro do trotskismo, mas, para além disso, ele também é uma referência dentro de uma perspectiva de um marxismo crítico, de um marxismo heterodoxo, de um marxismo aberto, herege. Ele reivindica um leninismo libertário e também, como é proposto para esse trabalho, ele é um quadro muito importante para o pensamento ecossocialista. E aí, para a gente poder entender um pouco mais sobre o que é o stalinismo, inclusive na perspectiva do Daniel Ben Said, a gente precisa entender um processo anterior ao stalinismo, que foi um marco histórico do século XX, digamos assim, que foi a Revolução de Outubro. E aqui eu pretendo falar brevemente sobre esse processo, apenas para fazer uma contextualização, me utilizando de dois conceitos que eu também abordo eles durante a pesquisa, que são os conceitos de crise revolucionária e o conceito de hipóteses estratégicas, que são duas categorias que o Ben Said vai utilizar bastante ao longo das obras dele. E o conceito de crise revolucionária, ele aponta para a gente o quanto que a Rússia ela passava por uma crise profunda entre as relações estabelecidas ali, uma crise generalizada entre todas as classes sociais existentes naquela sociedade. Então, envolvendo a burguesia liberal, envolvendo a aristocracia, envolvendo o proletariado, envolvendo o campesinato, que era, inclusive, a maior parte da população, ao menos no início ali do século XX. Então, vai haver todo um contexto, por exemplo, de devastação econômica devido à inserção da Rússia na Primeira Guerra Mundial, vai haver um processo de convulsionamento social cada vez mais profundo por meio de processos como a Revolução de 1905, a auto-organização dos trabalhadores na Rússia por meio dos soviets, né? E isso vai ocasionando em desdobramentos que vão possibilitar um processo de indignação social cada vez mais autoconsciente e que vai ser muito expresso, inclusive, ali no ano de 1917, por meio das palavras de ordem Pão, Paz e Terra, que vai ser, inclusive, canalizado estrategicamente pelos bolcheviques, de modo que eles vão fazer dessa indignação um canalizador para uma plataforma socialista, de maneira que eles vão tomar o poder do Estado por meio de uma revolução social ali. E a hipótese estratégica que permeia a Revolução de Outubro é a hipótese de greve geral insurrecional, que é uma hipótese que carrega tanto a questão da caracterização da crise revolucionária, como eu disse anteriormente, mas que também vai apontar para os desdobramentos das dualidades de poder que estavam presentes dentro do processo dessa revolução. Então, existem formas de poder e contrapoder que estão ali em conflito e em choque o tempo todo. Então, são os soviets e as instituições parlamentares, são os soviets e a Constituinte, é o Exército Vermelho, os revolucionários e os contra-revolucionários por meio da Guerra Civil. Então, existe aí um conflito permanente, constante, que se fez presente aí durante esse processo. Agora, para a gente poder entender os desdobramentos que levaram à ascensão do stalinismo na Rússia soviética,
o Ben Said ele vai trazer para a gente alguns fatores, inclusive em diálogo com outro autor que eu uso nessa pesquisa, que é o Ernest Mandel, e o Ben Said ele vai falar um pouco sobre os fatores que vão contribuindo para o amadurecimento de uma reação democrática a partir de 1920, mas que vai ganhar outros contornos a partir da década de 30. E aí alguns desses fatores que ele vai apontar são justamente a Primeira Guerra Mundial, né, a Rússia, ela localizada ali no contexto de guerras imperialistas, que é um termo que o Lenin vai usar bastante, um processo onde, após a Revolução de Outubro, vai haver um embate muito sangrento por meio da Contra-Revolução, que vai dar sequência para uma guerra civil que durou entre os anos de 1918 e também 1921, estando num contexto internacional de derrotas de revoluções europeias que também foram marcantes ali no início do século XX, como a Revolução Alemã, a Revolução Húngara e, mais tarde, a Revolução Espanhola também, o que levou, inclusive, né, a uma situação onde a Rússia soviética, ela ficou isolada internacionalmente, houve uma crise econômica ali, uma crise de abastecimento, levou o Estado a fazer a implementação da nova política econômica, né, a NEP, e mais adiante, com a morte do Lenin, que era um quadro dirigente ali dentro da Revolução, dentro do Estado soviético, com a ascensão de Stalin ao poder, e vai ocasionar um processo que a gente pode entender como uma promoção de funcionários ali no quadro de administração do Estado, de modo que vai aumentar quantitativamente, qualitativamente, o número de quadros que vão estar desempenhando esse papel de cargos, ofícios, funções dentro do Estado e dentro do partido também, do Partido Comunista da Rússia, e também vai apontar para a gente um aumento dos quadros jovens que estavam dentro desse processo, né? Tem dados que mostram para a gente que era cerca de 70% aí dentro de uma política de substituição. Esses quadros jovens passam a substituir antigos quadros que foram dirigentes da Revolução, que eram dirigentes do partido, e isso passa muito por uma razão, tanto porque esses quadros ou foram abatidos durante a Guerra Civil, ou então porque esses quadros foram realmente substituídos durante esse novo processo aí do regime. E isso vai demonstrar, inclusive, uma própria alteração da lógica de se pensar e conceber a política para o Estado soviético, uma alteração da lógica de se pensar a administração pública, né? Então, tem muito a ver com esse debate que o Ben Said faz sobre a profissionalização do poder. E um outro elemento que também vale destacar, que é a falta de tradições democráticas ali no seio da cultura interna, da própria sociedade russa, nas suas instituições e nas suas estruturas. A partir disso, a gente pode começar a falar um pouco mais sobre a crítica anti-stalinista do Daniel Ben Said. Uma coisa que eu acho que é muito importante da gente começar colocando é que para o Ben Said o stalinismo ele é colocado enquanto um fenômeno social. E o que isso significa? O que o Daniel Ben Said quer dizer com isso? Ele está dizendo que, diferente do que as narrativas e a interpretação liberal costuma colocar ao fazer um trato do stalinismo, que vai levar como principais pontos de análise aspectos moralizantes, aspectos psicologizantes, individualistas com relação à personalidade autoritária, com relação à personalidade ditatorial, para o Ben Said, isso não é o suficiente para entender quais são as bases do stalinismo, de onde que ele surge e como superar esse processo, né? Para o Ben Said, a gente precisa entender o stalinismo a partir das contradições sociais e materiais que estão colocadas dentro da sociedade. Um exemplo disso é o debate que ele vai fazer do quanto que a burocratização ela está muito relacionada com a divisão social do trabalho. A divisão arbitrária que é colocada, a dissociação arbitrária que é colocada entre trabalho manual e trabalho intelectual dentro da sociedade capitalista moderna, assim como também entender como se dá as relações de aparelhamento e cooptação do Estado para com os movimentos sociais, outras esferas da sociedade civil, debates que envolvem as questões entre partido e classes sociais, como que a política internacional ali da União Soviética ela vai impactar nas diretrizes de partidos que foram stalinizados ao longo dos anos, e o quanto que isso vai estar muito vinculado com os próprios interesses geopolíticos daquela burocracia stalinista, e também os debates com relação às tradições democráticas, a falta de cultura democrática no seio daquela sociedade.
Então, o Daniel Ben-Said está trazendo que essas são as contradições fundamentais que precisam ser analisadas quando a gente está fazendo uma análise, uma crítica sobre esse processo, assim. E um outro ponto muito marcante com relação à análise do Ben-Said é que ele não entende o stalinismo como um projeto de continuidade legítima, tanto do leninismo, como também do comunismo propriamente dito, e muito menos ainda de um marxismo original. Ele vai colocar que o stalinismo ele se apresenta enquanto uma reação do Estado contra a sociedade, enquanto uma resposta negativa do Estado com relação a um projeto comunista libertário e emancipador. E por isso é um projeto que esmaga as próprias conquistas que foram colocadas a partir da Revolução de Outubro, tanto das conquistas democráticas, as conquistas mais profundas, as conquistas mais radicais que foram colocadas por meio desse processo também. Então, nesse sentido, o Ben-Said vai colocar que o stalinismo representa uma contra-revolução burocrática, né? E é um debate que ele faz que é muito interessante, quando ele vai desenvolver esse argumento, é justamente o quanto que existe uma complexidade na argumentação do Marx, por exemplo, com relação de que, sim, existe ali um certo impressionismo com a ideologia do progresso, com a questão do avanço tecnológico e os seus benefícios com relação à civilização moderna, mas também há uma preocupação, há uma certa sensibilidade em como que o ser humano, tanto na sua esfera social quanto na sua esfera natural, vai ser distorcido, ele vai ser afetado com esse processo. E também há um alerta ali no Marx em como que esse capitalismo produtivista levado ao extremo, ele pode causar uma disrupção com o metabolismo social. Então, é um debate complexo e é um debate que permite entender que muitas das decisões políticas, muitas das diretrizes que foram tomadas por meio dos métodos stalinistas, eles não encontram necessariamente uma justificativa desde Marx, originalmente, né? E com o leninismo, a mesma coisa. O leninismo que o Ben-Said, ele reivindica, vai estar muito trazendo quanto que o próprio Lenin já trazia um debate que não era fechado a um estatismo excessivo, que não privilegiava camadas burocráticas dentro do Estado, mas que defendia em contrapartida, né, proposições que apresentavam ali mandatos revogáveis, uma relação de fiscalização dos representantes políticos, né, da população que possa fazer esse processo de fiscalização, de um controle popular dentro dessa esfera, um debate com relação ao centralismo que seja realmente democrático. Então, o que o Ben-Said está preocupado também em demonstrar é que essa lógica de que o stalinismo vem como um desvio teórico de um pecado original, né, que advém desde o leninismo até mesmo ao Marx, é uma falácia, é algo que não faz muito sentido de ser colocado. E aí a gente segue para a nossa ecocrítica ao stalinismo, de modo que eu entendo que nesse trabalho, e é o que eu defendo, a categoria talvez que mais consiga expressar uma crítica ecossocialista advinda do Daniel Ben-Said para o stalinismo se encontra na categoria do produtivismo burocrático, justamente por ser uma categoria que consegue englobar uma crítica ecológica do Ben-Said ao stalinismo, que não vai anular outras categorias que ele utiliza e outras análises complementares que ele vai usar, que são anexadas a essa crítica ao stalinismo também. Então, por meio dessa crítica, a gente consegue entender como que a União Soviética, ela consegue, ela se vê muito envolta desse processo de burocratização e de mudança qualitativa no regime a partir de processos históricos e sociais de múltiplas dimensões. Então, o Ben-Said vai trazer, por exemplo, a coletivização forçada das fazendas camponesas, da produção agrícola. Ele vai trazer, por meio dessa categoria, uma crítica à industrialização acelerada que houve no processo de produção, nas fábricas, né, em que o modelo de produção de industrialização da União Soviética foi muito voltada em extração de combustíveis fósseis, de expansão de empresas de energia, siderúrgicas, metalúrgicas, enfim, quanto que isso foi bastante intenso dentro desse processo. O movimento estacanovista, que foi um movimento que basicamente incentivava profundamente os trabalhadores ali
a produzirem mais em menos tempo e conseguirem receber mais coisas, receberem promoções, receberem benefícios por conta desse aumento da produtividade, né? É uma lógica muito próxima, inclusive, a uma perspectiva tayloriana de trabalho, de produtividade, que é presente dentro do sistema capitalista, uma perspectiva taylorista, né? Melhor dizendo, e que o Ben Said vai fazer essa crítica também, sem contar outros elementos que estão envolvidos nesse processo, nesse desdobramento, como os desastres antiecológicos que envolveram as usinas nucleares, né, de Chernobyl, em que, devido a explosões que aconteceram, toda uma população, todo um ecossistema, toda uma região ali, uma comunidade, foram expostas a substâncias radioativas e que os efeitos disso estão sentidos até hoje. Já temos contabilizados aí mais de 150 mil vítimas ao longo dos anos, e os impactos ecológicos, impactos sociais com relação a isso foram muito grandes, né? Frutos dessa política também voltada a uma industrialização dentro de uma perspectiva energética que não é ecológica, e também com relação à desertificação do mar geral, que foi uma política colocada pelo regime stalinista, que, por meio da expansão do algodão, que foi utilizado naquele contexto, o uso de fertilizantes químicos, o uso de agrotóxicos na vegetação, no solo, causou todo um processo de envenenamento do solo, um processo de devastação da vegetação, um processo de envenenamento da população, sobretudo de crianças ali, de morte dos peixes daquele lago, e também a perda do volume da água que estava ali dentro do mar geral, e é um processo de desertificação que, por conta dessa política, ele ocorre até os dias atuais. Então, é uma crítica que ela permite a gente fazer um balanço mais abrangente de todos esses elementos, de todos esses eventos, sem deixar de lado o apontamento para uma alternativa de sociedade, sem deixar de lado a construção de uma perspectiva realmente de um projeto de sociedade emancipador e libertário, né? E, por fim, como considerações finais com relação a esse trabalho, eu queria deixar o quanto que eu consigo perceber no trabalho do Ben Said, assim, que o enfrentamento do stalinismo, ele passa justamente pela compreensão de que é preciso superar os moldes da burocratização. É necessário superar as raízes que permitem com que a burocratização exista na sociedade. E aí isso passa por superar o modo de produção capitalista e, com ele, a divisão arbitrária que se deu com relação à divisão social do trabalho. Então, essa separação entre trabalho manual, trabalho intelectual, que se desdobrou, inclusive, né, nessas percepções de hierarquização no trabalho, de servilismo, de profissionalização do poder, que, inclusive, contribui para o esvaziamento da política dentro de uma gestão administrativa, dentro de uma gestão de Estado, é algo muito importante, e que no stalinismo, por conta de um contexto onde falta uma cultura democrática, onde falta toda uma tradição ali, um histórico de democracia dentro das instituições, dentro das estruturas que foram colocadas naquela sociedade, a gente vê a consolidação de uma burocracia que se dá por meio da violência e que se dá por meio da repressão também. Então, esse processo de superação, ele passa, sim, pela superação do modo de produção capitalista e junto com a burocratização. Mas, em concomitante a isso, é necessário entender o elemento democrático, a democracia, enquanto um elemento orientador para a construção de uma nova sociedade. Então, o debate democrático para o Daniel Ben Said, ele é fundamental dentro de qualquer proposta de uma nova sociedade que ele está apresentando ali, sobretudo um projeto de sociedade ecossocialista, porque sem um modelo de gestão, sem um modelo de Estado que não seja pautado por um planejamento democrático, não é possível uma sociedade pautada por procedimentos ecossocialistas. Então, esse conteúdo democrático, ele é muito importante de ser apresentado dentro dessas considerações, e também uma coisa que eu defendo no final desse trabalho, e que eu acho que dialoga muito com essas proposições do Daniel Ben Said, é justamente pensar como que a gente linka as bandeiras democráticas que estão presentes hoje no nosso cotidiano, que tem a ver com a realidade das classes oprimidas, subalternizadas, dos trabalhadores, da classe operária, e vincular isso com um programa de transição ecossocialista, que consiga
conectar essas pautas e essas lutas com demandas, com bandeiras sociais de cunho mais radicalizado, de um cunho de transformação social, e que, inclusive, consiga pautar medidas emergenciais frente à mudança climática que a gente está vivendo no nosso planeta. Então, medidas de descarbonização, medidas relacionadas à transição da nossa matriz energética, dentre outros processos, assim, que precisam ser alavancados em massa internacionalmente. Um programa de transição ecossocialista é muito importante e conseguiria trazer aí, né, uma outra dimensão para essas proposições. E acho que é isso que eu queria trazer para vocês nessa apresentação, são esses tópicos.